Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui com o professor Euler, professor de matemática. Estarei hoje dando continuidade na nossa recapitulação. Então convido você nesse momento aí, você que está do outro lado da telinha me assistindo nesse momento, venha junto conosco aprender muito mais sobre os conceitos matemáticos. E hoje nós estaremos fazendo aí uma recapitulação através de exercícios, tá? Estarei enviando para vocês agora o exercício em formato em PDF, para que vocês possam estar acompanhando as questões de acordo aqui com o que o professor vai estar solicitando, tá bom? Cada questão vai ter aí sua devida resolução e você com certeza vai ter esse momento para tirar alguma dúvida, né, relacionada ao nosso conteúdo avaliativo. Nas nossas últimas aulas que nós tivemos, nós começamos a fazer aí uma recapitulação do conteúdo programático avaliativo e revisamos algumas fórmulas, algumas propriedades e com certeza hoje é o dia de aplicação, tá bom? Então nessa aula de hoje ela é dedicada somente para a resolução do exercício, né? Temos aí 10 questões para nós treinarmos, né? Eu poderia muito bem somente enviar a lista e deixar para vocês resolverem, mas acredito eu que aqui com essas questões é uma forma de reforçar a ideia aí do nosso conteúdo, tá? Bom, então, turma, pegue seu caderno nesse momento. Provavelmente você já deve estar com o material em mão nesse momento. Você vai pegar e vai acompanhar aqui a nossa explicação devida aí às questões, tá bom? Eu quero que você pegue as questões e depois você mesmo tente resolver, ou agora mesmo você possa fazer isso, tá? Ó, como é que eu vou fazer esse procedimento? Irei ler a questão e aí eu vou estar sempre mostrando em uma tela em branco para nós preenchermos aqui a forma de resolução, tá? Nós vamos ler a pergunta e vamos para uma outra aba resolver a pergunta, tá? Da solução dela. Tá bom, gente? Beleza. Então vamos lá. Nesse momento estarei compartilhando com vocês aí as nossas perguntas, do nosso exercício, né? E você vai estar acompanhando de acordo com cada enunciado e a sua devida resolução. Vem junto comigo? Vamos lá, turma. Ok, turma. Nós temos aqui as nossas primeiras questões, né? Temos aqui uma determinada figura. Então temos aqui, ó. Observe a figura abaixo e responda as questões de 1 a 4. Aqui essa figura é uma circunferência, né? E ela está no gráfico, né? No nosso quarto quadrante. Bom, o que nós podemos verificar que essa circunferência ela está tocando no eixo de Y, né? E tem aqui uma projeção em relação ao eixo de X. Então, com certeza, o assunto que está relacionado aqui, ó, é sobre o estudo da circunferência, tá? Então, vou primeiramente pegar a primeira questão e com certeza corrigir com vocês. Vamos lá. Temos aqui a primeira questão. Qual é a medida do raio dessa circunferência? Bom, já que eu fiz a pergunta, agora vamos lá para a nossa tela responder, né? Não esqueça que a primeira pergunta é qual é a medida do raio dessa circunferência. Vamos lá. Essa aqui é a figura, né? Nós temos aí a primeira pergunta. Então vamos respondê-la, né? Temos aí a pergunta de número 1. Vamos colocar aqui a nossa resolução, tá? Bem legal para você entender. Vamos colocar em azul. Então a questão de número 1 vai ser resolvida agora, tá? Questão número 1 vai ser resolvida agora para que nós possamos tirar a nossa dúvida. Tá bom, gente? Bom, ele quer que nós determinamos aí a medida do raio. Professor, como é que eu determino a medida do raio? A medida do raio, vocês com certeza lembram que é a distância, né, aqui do ponto de origem até o centro da circunferência. Mas, professor, essa circunferência ela está no quarto quadrante. E agora, o que é que eu faço? Será que o raio vai ser negativo? Não, gente. Não existe raio negativo, né? Então, você só vai observar a figura e verificar a distância entre o eixo de Y, que é o eixo das ordenadas, e o ponto aqui, ó, que é em relação ao eixo das abscissas, né? Nesse caso, é o eixo de X. Então, quanto que mede desse ponto até aqui, ó, ponto 2, o centro da circunferência? Mede 2 unidades. Então, com isso, nós podemos afirmar que a medida do raio dessa circunferência, né, vamos indicar aqui, primeira questão, a medida do raio dessa circunferência é igual a 2, né, 2 unidades.
Então, essa é a nossa resolução da primeira questão, ok? Então, a nossa primeira questão resolvida e corrigida aqui para tirar sua dúvida, tá bom? Professor, como é que eu identifico o raio? O raio, ele é a medida do centro da circunferência até a borda, né, da circunferência. Então, desse ponto até aqui, ó, mede 2, porque você pode perceber que ele está aqui, ó, fazendo uma... tangenciando, né, o eixo de y, ok? Beleza, vamos para a nossa segunda pergunta. Quero que você agora acompanhe a nossa segunda pergunta para que nós possamos voltar aqui nessa tela, né, e resolvermos. Vamos para a nossa segunda pergunta agora. Na nossa segunda pergunta, turma, temos aqui, ó, qual é a coordenada do centro dessa circunferência? Bom, eu vou continuar aqui no Word, que fica melhor de você visualizar a pergunta e, consequentemente, a nossa resolução, né? Como é que eu faço, professor, para determinar a coordenada do centro? Você vai observar em relação ao eixo de x e y. Vou fazer a observação aqui no lado para que você possa fazer aí a sua correção, tá? Eu vou colocar aqui um quadro para separar a nossa resolução, tá? Beleza. Agora que eu fiz aqui o quadro, vamos responder. Lembrando que a primeira questão nós já respondemos, né? A primeira questão, o raio é igual a 2, certo? Corrigindo aí. Então, corrija aí você também do outro lado, né? A segunda, qual é a coordenada do centro da circunferência? Então, a coordenada, vamos deixar aqui o ponto C, né? Que é de coordenada, abre o parêntese. Não esqueçam que coordenada do centro da circunferência está assim, ó. C, abre parêntese, o valor de A, certo? Vírgula, valor de B, certo? Esse valor A está no eixo das abscissas e o valor B está no eixo das ordenadas. Então, qual é a coordenada do centro da circunferência? Vocês podem observar aqui, ó, que o valor que está no eixo de x é 2. Então, 2, né? 2 aqui no eixo de x, vírgula. No eixo de y, professor, menos 4. Então, menos 4 é o valor no eixo de y, certo? Então, fecha aqui o nosso parêntese. Essa é a coordenada do centro dessa circunferência, tá bom? Ok? Então, não esqueçam dessa informação, tá, pessoal? É muito importante que vocês possam entender aí o que é uma coordenada do centro da circunferência. Vamos para a nossa terceira pergunta. Já aproveitando que nós resolvemos a primeira e a segunda, vamos para a nossa terceira pergunta. Qual é a equação reduzida dessa circunferência? Professor, como é que eu faço para resolver uma equação reduzida? Bom, acredito que vocês lembram que a equação reduzida tem esse formato aqui. Olha aqui o formato, gente. Coloca aqui entre parênteses, né? X menos o valor de A, certo? Elevado ao quadrado, mais y, certo? Aqui o valor de y, menos o valor... Opa! Desculpa que foi muito aí o valor de y, né? Y, menos o valor de b. Fecha o nosso parêntese. Tudo isso é igual a quanto, professor? Elevado ao quadrado, né? Elevado ao quadrado é igual a raio elevado ao quadrado também. Pronto. Essa aqui é a nossa equação reduzida, né? Então, substituindo esses valores aqui, nós vamos ter aqui, ó, x menos o valor de A. Quem é A? É 2, tá aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, né? Deixa desse formato aqui mesmo. Mais, quem vem agora? O valor de y, né? Em relação ao eixo de y. Então, y. Professor, e agora vem menos ou mais? Não, aqui você vai fazer o jogo de sinal, tá bom? Menos vezes menos da fórmula vai ser mais. Então, vai ficar mais 4 elevado também ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Mas qual é o valor do raio? O raio é 2. E quanto que é 2 elevado ao quadrado? É 4.
Então, essa aqui é a nossa resolução da questão número 3. Tudo bem? Joinha. Já agora que nós resolvemos a primeira, a segunda, a terceira questão, vamos resolver a quarta questão. Não esquecendo que, para resolvermos a quarta questão, nós precisamos aqui, ó, ter a terceira questão. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora, tá bom? Nós vamos pegar essa questão número 3 e transferir ela para a quarta. Vamos lá, turma. Ok, turma, estamos aqui na quarta questão, né? A última questão aí dessa pergunta, né? Dessa figura, relacionada a essa figura, né? Temos aqui a quarta questão. Qual é a equação geral dessa circunferência? Como é que eu vou resolver essa questão, professor? Nós precisamos ter a informação da questão de número 3, né? E com certeza vocês lembram ou anotaram aí a questão número 3, né? Sobre a equação reduzida, né? Vamos pegar bem aqui, gente. Ficar bem mais, o que serve ficar bem mais grosso, ficar melhor, né? X menos 2, né? Elevado ao quadrado. É isso? X menos 2 elevado ao quadrado. Mais o valor aqui, ó. Ele vai acompanhar o sinal mais. Abre parêntese. Y mais 4, né? Mais 4 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Bom, turma, vocês podem observar que aqui nós temos um quadrado, um trinômio quadrado perfeito, né? Ou seja, um produto notável. Aqui nós temos um quadrado da diferença e aqui nós temos um quadrado da soma. Professor, como é que eu resolvo aí uma questão como essa? Bom, eu vou passar para uma outra tela essa mesma informação para que nós possamos ter mais espaço, tá? E aí a gente explica bem legal para você não ter dúvida, tá bom, gente? Deixa eu passar para outra tela aqui, rapidão. Ok, precisamos resolver aqui, ó, esse produto notável. Então, como é que nós vamos resolver? Isso aqui é um quadrado da diferença, vai ficar x ao quadrado, certo? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai ficar 2 vezes 2 vai ficar 4x, fazendo já uma forma mais simplificada, 4x, mais o quadrado, segundo termo, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Ok, mas resolver agora a parte do y. Ficará y elevado ao quadrado, certo? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai ficar 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes y, 8y. 8y. Mais o quadrado, segundo termo, que vai ser 16, porque 4 ao quadrado é 16. Tudo isso aí vai ser igual a 4. Nós poderíamos passar o 4 aqui para o primeiro membro, né, e deixar igual a 0, mas vamos deixar ele aqui no segundo membro. Agora que nós resolvemos aqui o produto notável, vamos agrupar os termos semelhantes, obedecendo aqui a ordem do maior para o menor expoente, né? Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Vem aqui, ó, o menos 4x vai ficar aqui, então menos 4x. Menos 4x. O y está aqui, ó, mais 8y, certo? Mais 8y. Agora temos aqui, ó, 16 mais 4 dá 20. 20 menos 4 dá 16, né? Então, mais 16. Tudo isso vai dar igual a 0. Igual a 0. Então, turma, essa aqui, ó, é a nossa equação, certo? Essa aqui é a nossa equação geral dessa circunferência, tá bom? Essa é a equação geral da circunferência. Bom, nós fizemos então nessa questão, né, com apenas uma figura, nós fizemos
a determinação do raio, a determinação das coordenadas do centro de circunferência, a equação reduzida e a equação geral, apenas com uma figura, tá? Então, estudem essa parte aí do estudo de circunferência que nós vamos precisar com certeza na nossa avaliação. Ok? Vamos para a próxima questão agora. Quero que você acompanhe aí o enunciado da nossa próxima questão, porque nós precisaremos aí fazer a leitura para podermos voltar aqui para a nossa tabela, né? O nosso quadro. Vamos lá. Agora aqui nós temos a questão número 5. Uma elipse possui eixo maior contido no eixo OY, né? Seu centro igual à origem no plano cartesiano e a distância do eixo menor é 12. Além disso, a distância entre os focos é de 20 unidades. Sendo assim, determine a distância focal dessa elipse. Bom, é uma questão sobre elipse, né? E queremos determinar a distância focal. Como é que nós vamos determinar a distância focal, professor? Vamos anotar essas informações na outra tela, tá? Lembrando que o eixo menor é 12, né? E com certeza o eixo maior é 20, certo? Então vamos lá, gente. Para a nossa próxima tela, vamos fazer a nossa resolução. Então, como a questão nos deu as seguintes informações, que o eixo, certo? O eixo maior, vamos colocar assim, né? Eixo maior é igual a 20, certo? Igual a 20. E o eixo menor, isso aqui eu estou abreviando, tá, gente? É igual a 12. Quanto que mede a distância focal? Não esqueçam que a distância focal é 2C. Beleza. Como é que eu vou saber, professor, agora resolver uma questão como essa? Qual é o procedimento? Bom, você vai primeiramente encontrar o valor de A, né? O valor de A é em relação ao eixo maior, então o A é igual a 10, né? E o B, que é o eixo menor, é igual a 6, tá bom? E a distância focal é 2C. Então, para encontrar a distância focal, você precisará usar uma fórmula, né? Parecida com o teorema de Pitágoras, que é essa fórmula aqui, gente, ó. A elevado ao quadrado, certo? É igual a B elevado ao quadrado, certo? Mais C elevado ao quadrado. Essa aqui é a fórmula para calcularmos a distância focal. Então, já que eu substituí os valores, vamos fazer agora a nossa resolução. Lembrando que o A é 10, né? Porque 2 vezes 10 é 20. Então, vai ficar 10 elevado ao quadrado, certo? 10 elevado ao quadrado, igual o valor de B. O B é metade de 12, então é 6, né? Então, vai ficar igual a 6 elevado ao quadrado, mais C elevado ao quadrado. Com isso, nós vamos ter que 10 elevado ao quadrado é 100, certo? É 100. Menos, porque esse valor aqui ele vai passar para o primeiro membro negativo, né? Menos 6 elevado ao quadrado dá 36. Menos 36. Tudo isso é igual a C elevado ao quadrado. Mas quanto que é 100 menos 36? 100 menos 36 é 64. Então, 100 menos 36 é 64 é igual a C elevado ao quadrado. Então, eu pergunto para vocês, qual é o valor de C? Qual é o número que você eleva ao quadrado que dá 64? É o 8. Então, o C é igual a 8. Beleza. Professor, eu determinei a distância focal? Não, você determinou o valor de C, certo? De um dos focos. A distância focal é 2 vezes o valor de C. Então, a distância focal é 2C, né? 2C. E quanto é que vale o C? O C é 8. Então, 2 vezes 8 dá 16. Então, a medida da distância focal é igual a 16, tá bom?
essa aí é a resolução da questão sobre elipse, ok? Turma, vamos lá agora resolver uma questão sobre hipérbole. Acompanhe aí. Agora a questão aqui sobre hipérbole, nós temos a seguinte questão. Uma hipérbole tem eixo real medindo 16 centímetros e eixo imaginário medindo 12 centímetros. Nessas condições, qual é a medida da distância focal? Bom, agora nós temos aqui eixo real e eixo imaginário, né? O eixo real é 16 e o eixo imaginário é igual a 12. Vamos resolver essa questão lá na... gente, uma observação aqui que acredito que era 20, né? Beleza. Então aqui é 16, né? O eixo real e o eixo imaginário é 12. Então acompanhe a nossa resolução aí. Agora que nós temos aqui a informação sobre o eixo real e o eixo imaginário, vamos resolver, né? Como é que eu vou resolver, professor? Queremos a distância focal, né? Então a fórmula, gente, é essa aqui, ó. C elevado ao... Lembre-se que agora nós estamos falando de hipérbole, né? Agora há pouco nós resolvemos uma questão sobre elipse. Então na elipse era o A, né? Aqui é o C. C ao quadrado é igual ao quadrado. É a mesma fórmula, porém a posição do C vai mudar, tá? A ao quadrado mais B elevado ao quadrado. Ok. Agora que nós temos esses dois valores, vamos pegar aqui, ó, o valor que nós já temos em relação ao eixo real e o eixo imaginário. C ao quadrado é igual a quanto? Qual é o valor de A, professor? O A é 2 vezes, né? 2A é 16. Então, qual é o valor de A? O A é 8. 8 elevado ao quadrado, certo? Mas, se o valor de B é igual a 12, né? Ou 2B é 12, então o valor de B é 6, né? Mais 6 elevado ao quadrado. Bom, resolvendo, vamos ter C elevado ao quadrado é igual a quanto? 8 vezes 8 vai dar 64, né? 8 ao quadrado é 64. Mais 6 elevado ao quadrado. 6 elevado ao quadrado é 36. E quanto que é, gente? 64 mais 36. O resultado vai dar 100, né? C ao quadrado é igual a 100. Observe, se C é igual a 100, C ao quadrado é igual a 100, qual é o valor de C? O valor de C será 10, né? Porque 10 elevado ao quadrado dá 100. Então, C é igual a 10. Professor, esse aqui é o valor da distância focal? Não, esse é o valor de um dos focos. Então, a distância focal é 2 vezes o valor de C. Com isso, a distância focal, que é 2C, né? É igual a quanto mesmo? 2 vezes 10 vai ser igual a 20. Então, essa aqui é a distância focal dessa questão, tá bom? Beleza? Tranquilo, né? Agora vamos para a nossa próxima questão. Quero que você acompanhe a leitura da nossa próxima questão. Vamos lá. Aqui temos a questão número 7. Um produto que custava R$600, ele sofreu um aumento de 20% no seu valor, né? Quanto ele está custando esse produto depois desse reajuste? Bom, ele sofreu um aumento de 20%. Então, esse produto, ele custava R$600, né? E sofreu um aumento de 20%, ou seja, vai ser o valor que ele está agora, mais o 20% de 600. Então, resolvendo a questão aqui mesmo onde ela está, né? Porque fica mais fácil de compreender. Vamos ter a seguinte informação. Temos aqui, ó, os R$600, que é o valor do produto, né? 600. Mais 20% de 600. Professor, mas quanto que é 20% de R$600? Bom, vamos fazer uma matemática bem básica, né? Se 10% de R$600 é R$60, 20% vai ser 120. Então, vai ser R$600 mais 120. Com isso, esse produto irá custar R$720. Esse vai ser o novo preço dele depois desse reajuste, tá bom? Ele sofreu um aumento, né? Então, um aumento significa que ele teve um aumento de R$120, tá? Ou seja, de 20% do valor de R$600.
Ok? Beleza, né? Bem simples essa questão. Agora temos a próxima questão aqui, ó. Juliana fez uma viagem, o preço da passagem estava custando R$ 860. Como ela foi a primeira cliente a comprar na agência, ela ganhou um desconto de 15% no preço da sua passagem, né? Qual foi o valor que ela pagou pela passagem após esse desconto? No item anterior, nós tivemos um aumento. Aqui ela houve já um desconto. E como é que nós vamos fazer, professor, essa questão? Bom, para resolvermos essa questão, nós precisamos ter o valor aqui já 860. Nós temos o valor 860, né? Vamos repetir ele, certo? 860 nós repetimos. Mais os 15% desse valor. Bom, gente, vamos fazer novamente uma matemática bem básica. Se 10% de 860 é R$ 86, então vamos colocar aqui, ó, 10% é R$ 86, e a metade de 10% é 5%, e a metade de 5% é R$ 43, esse aqui vai ser a somatória do valor total, né? Então, nesse caso, a Juliana vai gastar 860 mais 86 mais 43, tá? Estamos fazendo bem básico para vocês entenderem. Bom, então 860 mais 86 vai ser igual a 946. 946 mais 43 vai ser igual a R$ 989. Então, R$ 989. Opa, desculpa. Vamos fazer aqui, gente. Eu peço perdão. Na verdade, não é acréscimo, né? É desconto. Então, vamos somar aqui esses dois valores e subtrair, né? 86 mais 43 vai dar igual a R$ 129, né? Muito bem, que é bem que eu lembrei, né? Não é acréscimo, é desconto. Então, R$ 860 menos 129 vai ser igual a quanto, professor? Lembre-se que esses dois valores nós somamos, tá? Para poder subtrair aqui. Então, eu vou subtrair 860 menos 129. 10 menos 9 vai ser igual a 1, certo? 5 menos 2 vai ser igual a 3. E 8 menos 1 igual a 7. Então, gente, ela vai pagar R$ 731 o valor da passagem, né? Ou seja, ela pagou R$ 731 depois desse ajuste, né? De desconto, tá bom? Essa aí é a resolução da questão de número 8. Tudo bem, turma? Vamos para a questão de número 9. Vamos lá. Já aqui na questão de número 9, temos uma questão de matemática financeira de juros simples, né? Um balancete de uma empresa consta que um capital de R$ 960 foi aplicado uma taxa de 30% ao ano durante 8 meses. Determine o montante dessa aplicação. Bom, a taxa vocês podem observar que está aqui ao ano, né? Então, nós temos o tempo em meses. Ele quer que nós determinamos esse valor em meses, tá bom? Que ele quer determinar em meses, vamos verificar, né? Então, um balancete de uma empresa consta que um capital de R$ 960 foi aplicado a uma taxa de 30%. Qual é a fórmula, professor? Essa aqui é a fórmula que nós vamos resolver, ó. Juros, vamos colocar bem aqui, tá? Juros é igual ao cansei de ir trabalhar, né? É o CIT. CIT é o cansei de ir trabalhar. A forma aí que o professor Euler fez com que vocês pudessem lembrar, bem mais simples, né? Um macete. Então, juro é igual a CIT. Bom, então como é que eu vou saber, professor, resolver essa questão? Ela teve uma aplicação de um capital, é juro simples, né? De R$ 960. Então vamos fazer juro é igual a 960, certo? Vezes a taxa que é de 30% ao ano. Nesse caso vai ser 30 dividido por 100, que vai ser igual a 0,3, tá? 0,3 vezes o período de tempo que está em meses. Mas observe que um ano tem 12 meses, né?
Então você vai dividir o 8 dividido por 12, né? Para poder aplicar a mesma taxa. Então, tendo aqui, ó, 8 dividido por 12 vai ser igual a aproximadamente 0,6, tá? 0,6, certo? Porque está esse tempo, né, está em relação ao ano. Um ano tem 12 meses, então vai dar 0,6 anos, 8 meses, né? 0,66 em uma terça parte. Então, multiplicando esses valores, nós vamos ter... Gente, aqui uma observação, tá? Uma correção, na verdade. Aqui, ó, agora que eu observei que a taxa ela está em ano, né? Mas já está o período de mês. Então, nós vamos dividir a taxa, certo? Por 12. Então, 30 dividido por 12, que na verdade é o período de tempo, né? Esse valor aqui, na verdade, é 12 dividido por 30, vai dar um número decimal, né? Então, nós vamos ter aí, ó, 0,025, né? Que o período de tempo já está aí em meses, tá bom? Peço desculpa. Então, vai ter 0,025, tá bom? É a divisão aí do período de tempo vezes a quantidade de meses que já está em 8, né? Então, nós transformamos o que? A porcentagem aqui do ano em meses, tá bom? Vezes 8. Então, multiplicando 960, a gente repete, né? E multiplica aqui, ó, 0,025 vezes 8, certo? Vezes 8. Então, a multiplicação desses dois números vai ser igual a 0,2, né? Então, 0,2 vezes 960, vamos colocar aqui a nossa calculadora à disposição, né? Então, temos aqui, ó, 0,2 vezes 960. Isso vai nos dar 192. Então, o juro vai ser de R$192, né? Então, juros é igual a 192, tá, gente? Juros é igual a 192. Bom, mas ele não quer saber do juro, ele quer saber do capital, né? Qual foi o montante? Então, o que é um montante, professor? O montante, aqui, ó, é igual ao capital mais os juros, né? Então, vamos fazer a resolução. Montante é igual. Qual é o capital? O capital é 960, mais o juro, que é 192, vai dar R$1.152, né? Então, R$1.152 é o montante dessa aplicação, ok? Então, essa aí foi a resolução do exercício número 9, tá? Bom, a número 10 vou deixar para vocês resolverem. E essa aí foi a atividade proposta de hoje, tá bom, turma? Eu peço que você acompanhe aí a atividade. Qualquer dúvida, estarei aqui para ajudar. Meu muito obrigado, fique todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente!